E a transição de governo aqui no Brasil cogita discutir a reforma de impostos no país. A reportagem é de Álvaro Noceira. A reforma de impostos no país volta a entrar no radar com a transição de governo. Inúmeros projetos sobre mudanças tributárias tramitam há anos no Congresso Nacional, mas sempre falta consenso. Um dos grandes desafios é convencer estados e municípios a abrir mão de receitas. O diretor do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, Carlos Pinto, lembra que a aprovação depende do jogo político e se diz frustrado. Os fatores políticos, eles interferem diretamente em todas as propostas. Como cidadão, eu tenho uma grande frustração por conviver em um país que tem tanta coisa boa e a gente acaba convivendo com diversas situações, inclusive entre elas a corrupção, que é um grande vilão aí de todo o trabalho, de todo o empenho, de toda expectativa. Então, diretamente respondendo a sua pergunta, sim, eu me sinto muito frustrado na maioria das vezes, onde as nossas expectativas não são correspondidas. O diretor do IBPT acredita que existe chance do novo Congresso aprovar a reforma tributária. Na avaliação de Carlos Pinto, o primeiro semestre de 2023 será decisivo para a reforma. Então, a gente vê que alguns pontos vão precisar ser acelerados, principalmente quando a gente fala da tributação sobre renda, né, onde ele quer aumentar a faixa ali dos isentos, dando um poder financeiro maior para o contribuinte, como também tributação de dividendos e outros pontos mais. Então, eu acredito que a pauta ela vai ser bastante posicionada agora no primeiro semestre, porque é algo que já está tramitando no governo, no Senado e na Câmara, justamente para fazer com que a coisa ela ganhe velocidade. O diretor do IBPT, Carlos Pinto, acrescenta que as distorções tributárias penalizam o contribuinte no Brasil. Para o especialista, qualquer debate sobre criação de impostos deve ser criticado. Vamos então a mais um giro de opinião aqui no Jornal da Manhã, começando com o deputado Coronel Tadeu. Agora, deputado, como um congressista, a pergunta é simples, né? Por que esse tipo de reforma, a gente mostrou na reportagem, destacou a questão da reforma do imposto de renda, citamos também a questão da reforma tributária. Por que esse tipo de proposta demora tanto a ser aprovada? São propostas que tramitam há muitos anos, né? O governo Bolsonaro tentou, em 2019, colocar a reforma tributária em pauta e não conseguiu. Dentro da casa haviam duas propostas, se não me falha a memória, a PEC 45 e a PEC 110, e o governo ainda chegou a entregar no Congresso Nacional uma terceira solução. A comissão foi montada, mas infelizmente não andou. Por quê? Interesses, às vezes de um setor, serviço, comércio, indústria, agronegócio, ou principalmente a barreira que os estados e municípios fazem para não perderem a arrecadação. O sistema tributário nosso, eu diria que até é uma cracolândia, né? São mais de 40 impostos que todos nós pagamos e isso causa, às vezes, prejuízos enormes para empresas que precisam ficar driblando todas as armadilhas tributárias que existem no nosso país. É preciso muita sensatez dos congressistas e eles têm que decidir, porque a reforma tributária nesse país ela é fundamental. Ela precisa ser aprovada o quanto antes para descomplicar a vida de empresários, trabalhadores, estados e municípios. Amanda, a discussão que foi feita, inclusive, nesses anos é se pode ser uma reforma fatiada, uma ampla reforma, mas não houve condição política nem para uma nem para outra, né? Tiago, e talvez mais por um erro de estratégia política, porque havia um consenso e pela primeira vez houve um consenso entre secretários de Fazenda de todos os estados e no país de que a reforma tributária era necessária. Tanto é que todos os candidatos esse ano, que eu me recorde, não havia nenhum que não propusesse ou não reconhecesse a importância da reforma tributária. O governo Bolsonaro, como o deputado lembrou, teve a oportunidade de fazer, inclusive, uma das fatias, porque a reforma foi fatiada. É verdade, havia essas duas PECs que eram PECs mais abrangentes,
urgentes, uma no Senado, a 110, a 45 na Câmara, já muito adiantadas para votação. O ministro Paulo Guedes preferiu fatiar as reformas. Uma primeira fatia foi, inclusive, aprovada na Câmara dos Deputados, que previa a taxação de lucros e dividendos, a unificação de impostos federais, a redução do imposto de renda para pessoas jurídicas. Chegou ao Senado e emperrou no Senado, porque eles preferiam algo mais abrangente. Vamos ver como esse novo governo, o governo eleito de Lula, vai colocar essa discussão da reforma tributária. Isso foi trazido à tona novamente numa entrevista concedida pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin na semana passada a alguns jornalistas, quando ele foi questionado sobre como, além da PEC da transição, que poderia ser feito na outra mão para cortar gastos ou para aumentar o PIB potencial, e aí ele acenou com as possibilidades de reforma tributária e com corte de alguns gastos. Vamos ver como essa reforma será colocada pelo novo governo, mas certamente será uma das pautas prioritárias no início do próximo ano. Tiago, me dê só mais um segundinho para fazer uma correção sobre a intervenção na hora anterior, quando falamos sobre a troca do novo secretário de Educação, que deve ser anunciado em São Paulo, o Feder, e eu falava sobre a escola de tempo integral, e fontes do atual governo me procuraram, dizendo que houve grande avanço nas escolas de tempo integral. Então, por um dever jornalístico, só mencionar que, de fato, as escolas passaram de 300 para mais de 2.000 escolas em tempo integral aqui em São Paulo, e antes eram 100 mil alunos no início da atual gestão, agora são 1.200.000 crianças estudando 8 horas por dia. Então, só para ser justa e nos atermos aos fatos. Houve, de fato, um avanço. É lógico que mais avanços são necessários, mas, de fato, houve já um avanço inicial importante. Perfeito, Amanda. Agora, Roberto Mota, muitos cientistas políticos defendem que projetos robustos, reformas robustas, como a reforma tributária, a do imposto de renda, que já avançou na Câmara, como a Amanda explicou aqui para a gente, falta agora o Senado. Esse tipo de proposta precisa ser aprovada nos primeiros meses de governo, de um novo governo, porque senão depois outras prioridades vêm à tona e acaba caindo no esquecimento. Concorda com essa análise e acredita que isso vai acontecer nos próximos meses? A chance é zero, Lívia, porque isso é uma questão de conceito, de visão do mundo. No governo Bolsonaro, pela primeira vez, depois de décadas, caíram as despesas do governo federal como um percentual do PIB e caiu também o número de servidores. Isso jamais vai continuar a acontecer num governo de esquerda por uma questão de convicção. A visão da esquerda é a de um Estado gigante que precisa fiscalizar tudo o que acontece na sociedade, que precisa tomar todas as decisões em nome do cidadão comum, que tem que se meter nos mínimos detalhes da nossa vida. Na cabeça do ativista esquerdista, do político esquerdista, todo mundo tem ou que ter um emprego no Estado ou que depender do Estado. Os empresários, os empreendedores, eles são exploradores, eles são criminosos. Essa é a convicção que a gente vê expressa de várias formas todos os dias. A gente não falta político de esquerda, ativista de esquerda, grandes líderes, para dizer que os empresários têm mais a que pagar impostos altos mesmo. Quanto mais impostos, quanto mais complicados os impostos, melhor. Isso não é um erro do pensamento de esquerda. Isso é uma convicção central do pensamento progressista e socialista.